Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. Eu vim aqui fazer a parte 2 do vídeo que incomoda. Foi um vídeo que poucas pessoas assistiram, mas eu sei que as pessoas que assistiram são pessoas bem interessadas assim nas coisas do cotidiano, né? Lembrando que são só opiniões pessoais baseadas na minha cultura e na minha vivência. Se você discorda ou se para você isso tá tudo bem, a gente não precisa virar inimigo por causa disso, né? Cada um tem seus gostos, suas diferenças, então vamos lá. Voltando a coisas assim que me incomodam, que eu vejo muito, eu vou partir por um ponto bem forte. E eu vou dar aí alguns exemplos para vocês entenderem. Fila. Todo mundo não gosta de pegar fila. Só que imaginem vocês um ambiente sem fila. É complicado, né? Pior que você pegar fila é você estar num ambiente sem fila. E aqui eu percebo que não se forma fila, tá? Então, por exemplo, você vai pegar um avião. Não vai ter uma fila para o guichê, para você chegar à sua vez. Vai ter um aglomerado de pessoas no entorno ali do guichê. E aí você vai no açougue, não vai ter lá uma fila, vai ter um aglomerado de pessoas em frente ao balcão. Aí tem duas coisas, né? O ônibus, já pensou, você tá esperando horrores para pegar o ônibus, fica um aglomerado de pessoas. Eu sei que tem, por exemplo, ponto de ônibus, não dá para formar uma fila, chega seu ônibus, você entra. Mas um terminal de ônibus, por exemplo, o terminal fica uma fila no terminal, né? Porque você já tá na fila específica daquele ônibus. Aí, gente, ficam duas questões, tá? Quando o ambiente é mais organizado, por exemplo, você vai aqui nos Correios, né, um serviço similar, tal, que é governamental, é mais organizado, o que eles fazem? No banco, né, eles dão a senha, ok, chega a sua vez, você entra. Quando o ambiente é meio organizado, mas não tanto, o que faz? As pessoas observam, por exemplo, eu cheguei agora, eu observo quem está na minha frente, quem estava, né, antes de eu chegar. Tinha 6 pessoas antes de eu chegar. Então eu sei que quando todas aquelas 6 pessoas se forem, é a minha vez. Mas, cara, você não vai ficar gravando. Aí gera muita briga. Quando é assim e é demorado, tem bastante gente. Gente, toda vez eu vejo pessoas discutindo. Porque um foi atendido e não era a vez, fulano chegou primeiro. Eu já vi muita discussão por causa disso, sendo que uma senha resolveria ou a pessoa se mantém em fila resolveria. Mas ninguém quer se manter em fila, sabe? Não existe fila, não existe fila. Aí tem outra situação, né? Por exemplo, quando não tem essa questão aí de fila, você vai de repente no açougue. Aí vai ficar aquele aglomerado de gente no açougue e o mais espertão vai sempre sendo atendido, né? Você chegou, você vai na frente, você pega o dinheiro, já dá na mão da pessoa, fala quero isso, você vai sendo atendido. E as pessoas que não têm tanta iniciativa vai ficando para trás. Isso direto. Quando é assim uma coisa de comércio, essas coisas, sempre acontece isso. O espertão chega. Quando eu cheguei aqui, eu ficava assim, né? Meio na minha. Hoje em dia eu não faço isso. Hoje em dia eu já vou pedindo, já entro, já vou pedindo. Porque se você não fizer isso, você não é atendido. Não é atendido e é muito desagradável, gente. Porque precisa de fila. Precisa. Fernanda, o pessoal não sente falta. Porque não tá acostumado, né, com a questão da fila. Mas a fila faz falta. Voltando para a questão do cotidiano doméstico, gente, me incomoda uma coisa também. Você tá na sua casa, por exemplo, tá eu e meu marido, eu faço assim uma comida para 2, né? A minha comida aqui é sempre para 2, tá, gente? E como eu não trabalho fora, eu faço uma quantia de comida muito pequena e o suficiente para o almoço. Aí eu almoço ali e guardo o pratinho do meu marido para esquentar depois, né? E se por um acaso meu marido demora muito por causa de serviço, o serviço dele é meio complicado assim do horário,
eu faço a janta e aglomero outro pratinho, mas fica ali, né? Aí ele chega, corre pro banho, depois já come direto, dá uma volta e janta. Então eu deixo a jantinha dele ali, o almoço dele. Eu sempre faço isso. Só que, independente de eu deixar a comida dele guardada, eu sempre faço quantia para 2. Por quê? É muito difícil eu fazer uma comida para ser almoço e janta. Eu não gosto de fazer aquela quantia de comida para almoço e para janta. Na minha casa no Brasil, minha mãe sempre fez, a gente sempre comeu. Fez a comida, sobrou, comia na janta. Mas eu sempre faço só uma porção para cada. Aí, gente, me incomoda muito quando chega uma pessoa para comer e você não tava esperando. Aqui, eu não tenho muitas pessoas que vêm comer, né? Na minha casa, não tem. Geralmente quem vem comer muito é uma tia do meu marido. Eu já até mencionei sobre ela em outros áudios aí, vídeo e tal. Mas eu acho legal você ser comunicado, né? Ah, vamos sair. Quando eu sei, por exemplo, que ela tá na casa da minha cunhada, né, da minha sogra, no caso, eu sei que ela vai sempre comer aqui, que ela gosta. Mas o dia que ela chega, por exemplo, eu não tô esperando. Aí a comida que eu fiz é sempre pouca. Aí eu tenho que tirar da minha comida, tirar do meu marido para formar ali um terceiro pratinho. Aí, moral da história, nenhum dos 3 come direito, né? Porque você faz uma porção para cada e você reduz. Então, nenhum dos 3 come direito. Só se eu tivesse feito, vamos supor, você faz um macarrão aí, um meio pacote de macarrão. Ok, né? É bastante, dá para 3 pessoas comer tranquilo. Agora, se é outra comida do cotidiano, não. Então isso me incomoda, gente, quando você chega e eu vejo que é normal aqui. Uma vez, inclusive, aconteceu da minha sogra comer na casa de uma irmã dela. E aí compraram aquele monte de refrigerante e levou. Chegou, a mulher não estava esperando, ela simplesmente não serviu nada. Elas chegaram aqui já quase 3 horas da tarde, morrendo de fome, fazendo comida. Eu ri da cara delas, falei bem feito pra elas. Mas isso é normal, gente. A pessoa chega, come, todo mundo come, tá? Mas eu não gosto, tá? Outra coisa, gente, que eu não gosto, e não gosto mesmo, que isso acontece com uma certa até frequência. Você tá com a sua porta fechada de manhã, por exemplo. Eu não tenho, assim, compromissos de manhã, então eu acordo a hora que eu quero acordar, ou a hora que eu preciso, alguma coisa. A pessoa vê sua casa toda fechada, elas batem na porta, mesmo sabendo que tem gente dormindo. Pode ser 6 horas da manhã, pode ser 7, 8, qualquer hora. A pessoa nota que você tá dormindo, ela bate. Isso eu vejo acontecer tanto aqui na minha casa, quanto na casa dos vizinhos. Eu escuto as pessoas bater, se faltar quebrar a porta e não sair enquanto não acordar, enquanto não ser atendido. Aí, quer dizer, às vezes a pessoa atende tudo descabelado, que tava dormindo, e é normal. É completamente normal. Ninguém se sente constrangido por ser acordado, ou ninguém se sente constrangido por acordar alguém. Mas aqui na minha casa, se eu tô deitada, eu tô dormindo e alguém bate, eu não abro. Por que eu não abro? Eu não abro para não incentivar esse comportamento. Mesmo que eu tô aqui acordada, tá tudo fechado, teoricamente se percebe que eu tô dormindo, pode bater e quebrar, eu não abro. Porque eu falo, se eu abrir, aí que vai pegar moda mesmo. Se eu não abrir, já percebe. Tá tudo fechado, eu nem vou bater porque ela não vai abrir, entendeu? Na minha cabeça funciona mais ou menos assim. É a minha lógica. Então, gente, isso eu acho bem complicado. E por último, vou já finalizar aqui, né? Assim espero, se eu não lembrar aqui enquanto eu estiver falando de alguma coisa bem interessante. São os panos de prato, gente. Aqui tem panos de prato que são bem legais. Geralmente os panos de prato são xadrez aqui. Você não vê panos de prato colorido e nem branco que nem no Brasil. Eles são bem coloridos, eles são maiores, tá? Tem esse formato retangular, tem quadrado e tem quadradão, que é como se fosse ali um centro de mesa grande, tá? E os panos de prato,
eu não vejo, pode ser que alguém veja e fala, ah, é assim, mas eu não vejo secar louça. Eu não vejo secar louça. Eu vejo a louça ficar no escorredor dia e noite ali. Ninguém pega, lava a louça, seca a louça e guarda. Eu, particularmente, eu sei que no Brasil tem muita gente que não seca a louça, deixa a louça escorrer forever. Mas a minha mãe, ela não criou a gente assim. Criou a gente para não deixar a louça, lavou, secou, guardou, entendeu? Então, aqui o pano de prato, ele não tem a função de secar a louça. O pano de prato, desculpa se eu estiver errado, mas o nome é algo parecido como servier, uma coisa assim. Ele tem a função de ser um pano multiuso, e isso me incomoda muito. Mas por quê que me incomoda? Porque eu uso como pano de prato. Então chega alguém na minha casa, terminou de comer, pega o pano de prato, passa na cadeira, ou pega o pano de prato, limpa a boca. Isso me incomoda muito, porque enfim, a gente que usa o pano de prato para secar a louça não costuma. Eu sei que tem gente que faz isso, porque eu já vi no Brasil, na minha casa, visitas que pegam o pano de prato e usa como guardanapo, né? Limpando a boca. Eu já vi gente que pega o pano de prato, deixa no ombro, vai secando o suor enquanto cozinha. Isso no Brasil, né? Não tô falando aqui. Então, já tem no Brasil gente que usa o pano de prato como um pano multiuso, mas a gente, na minha casa, sempre usou o pano de prato para a louça. Não para a boca, para a mesa, para a cadeira, para secar suor. Então me incomoda muito quando alguém chega aqui e usa o pano de prato como um pano para limpar a boca depois da refeição. Mesmo que tenha guardanapo, a pessoa pega o pano de prato, limpa a boca, vai sentar, pega o pano de prato, limpa a cadeira. Isso me incomoda demais, mas é um hábito que você não tem como mudar. A única coisa que você pode fazer é olhar o pano que foi utilizado e quando a pessoa utilizar, imediatamente você pegar e pôr para lavar. Não adianta você querer dizer, ah não, gente, na minha casa o pano de prato ele é usado só para louça. Por quê? Porque culturalmente o pano, não existe um pano para louça. O pano é para isso. É para você limpar a boca e tudo mais que você precisa. Então não adianta você falar, não, esse pano não é assim. Por quê? Em todo mundo, só você que não faz isso. Então não adianta você reclamar ou tipo de coisa. O que você pode fazer é olhar aquele pano e pôr para lavar, né? E a vantagem do pano aqui, só finalizando do pano, é que esses panos xadrezinhos que eu disse, eles são bem legais, porque você pode tacar eles na cândida, eles não desbotam a cor deles, gente. Eles continuam, são de algodão, e eles continuam com as cores vivas. Esses dias eu olhei ali um pano da minha sogra no varal e, incrivelmente, do tempo que eu passei na casa dela, 4 anos atrás, o pano de prato, ele mantinha ainda a mesma coloração forte. Então, é bem legal, sabe? A questão do pano de prato aqui deles. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí alguma coisa que vocês acharam suave. Eu acho interessante o feedback de vocês, porque aí quando alguém falar, isso não me agrada, eu falo, bom, então eu não tô ficando louco, isso procede, porque eu sou uma pessoa muito metódica e chatinha. E eu até comentando com vocês coisas que eu não gosto, dá até pra vocês conhecer. Poxa, ela se incomoda com isso. Então, gente, coloca aí no comentário se tem coisas que pra vocês são normais, que vocês levariam de boa, tem coisas que pra vocês se incomodam, tá bom? Se gostar, fala aí que eu faço mais um vídeo sobre esse assunto. Breve mais um vídeo. Beijos, Filemena, salam aleikum, bye bye.